O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Dá pra perceber que eu tô em cenário diferente. Estou no consultório médico, não estou nem na Ozion e nem no meu escritório ou no laboratório. Eu tô aqui hoje com o Dr. Juliano Nadai. O Juliano Nadai, ele é um médico nosso da família, onde a gente faz o tratamento. Acho que a palavra tratamento é meio esquisita. Na verdade, a gente faz um acompanhamento de melhoria de saúde Exato. com ortomolecular. E aí, eu não perdi a oportunidade de convidar o Dr. Juliano para falar sobre água. Olá, eu sou a Letícia Zoccarato. Aqui é um canal onde eu falo sobre microbiologia, da importância da água para o nosso organismo e todos os equipamentos necessários para ter um invase de qualidade. Dentro desses, geradores de ozônio, telemetria, medidores de vazões, itens para o seu laboratório, como placa de Petri e equipamentos. Vamos lá para o vídeo de hoje? Hoje eu vou bater um papo aqui com o Dr. Juliano Nadai. Ele é especialista em ortomolecular. Vou deixar ele se apresentar, que é melhor. Dr. Juliano, muito obrigado por estar aqui gravando esse vídeo para a nossa comunidade aqui de água mineral e águas envasadas de sais. Enfim, pessoal de água, não temos conteúdo muito disso na internet. E eu só quero te agradecer para trazer esse conteúdo médico. Uma coisa é eu falar e outra coisa é o médico falar. Se apresenta. Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o pessoal da Ozion, o Juliano, a Letícia e toda a equipe responsável aí por todo o suporte. E eu recebi esse convite para falar um pouquinho a respeito de vocês, a respeito da água. Eu tenho minha formação em otorrinolaringologia, fiz pós-graduação em labirintopatias. Foi onde eu me identifiquei com a ortomolecular, a bioquímica. Faço a parte de hormonologia, medicina preventiva, especialista em medicina esportiva também, e sou um fã alucinado pela bioquímica. Então, eu vim aqui poder dizer um pouquinho para vocês a respeito da importância da água para o corpo, né, por si só, no equilíbrio de homeostase, que seria o equilíbrio corporal. Bom, ele já começou a falar, então vamos lá, vamos dar continuidade nessa linha de raciocínio. Eu recebo muitas perguntas e as pessoas começam a me questionar, mas eu sou engenheira química, eu não sou médica. Eles querem entender mais sobre, tá, eu bebo água, essa água faz o que no nosso organismo? Para onde que ela vai? Explica pra gente aí. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que a ingestão diária de água é muito importante para o nosso equilíbrio corporal. Lembrando vocês que do nosso peso, 50 a 55% do nosso peso corporal é água, sendo que essa água, 75% dela está no músculo. Então toda a água que a gente ingere, ela desce pela parte estomacal, né? Ela acaba sendo fluindo, né, por toda a parte do sistema sanguíneo, acaba entrando dentro da célula e parte dela, como grande reserva, fica no músculo, mesmo porque a gente não tem uma ingestão de água diária suficiente para poder manter esse equilíbrio. Lembrando que o nosso corpo funciona como uma máquina, e essa máquina ela precisa constantemente ser refrigerada. Então, da importância da água, principalmente ela está relacionada desde os processos digestivos, ela está relacionada com o equilíbrio do sistema neurológico da meninge, do equilíbrio da célula, principalmente lembrando que a unidade funcional que é a célula, todas as toxinas que são geradas dentro dela são jogadas para fora, para o meio extracelular. E necessita da água como um solvente para poder eliminar essas toxinas através da urina. O mesmo acontece da água, principalmente no caso de temperaturas elevadas. Se a gente está num lugar muito quente, a gente necessita da água para manter essa parte do equilíbrio corporal. Essa é uma das principais funções da água no corpo. Então, por isso a importância da ingestão de pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia, para nós não termos que utilizar a água que fica armazenada junto com o glicogênio no músculo, que são reserva de energia da parte celular. A gente não está comendo também toda hora. Então, parte dessa energia, a glicose, forma uma molécula chamada glicogênio, que são cerca de 30 mil moléculas de glicose, e leva com ela cerca de 2,4 gramas de água armazenado no músculo.
Então, quando a gente não está fazendo a ingestão de água, o corpo obrigatoriamente tem que o quê? Quebrar esse glicogênio para utilizar como fonte de energia a glicose, mas automaticamente a gente acaba consumindo essa caixa d'água, essa reserva de água. Não sei se eu fui bem claro, né? Não, foi técnico, mas foi bem claro. Mas pegando o gancho então, doutor Juliano, por que as mulheradas incham bastante então? Eu peguei um gancho aqui, ele estava explicando aqui, eu estava pensando, né? Falou de células interna e externa, nosso corpo. Por que as mulheradas sofrem tanto com esse inchaço? Bacana. Nunca você vai inchar pela quantidade de água que você está ingerindo. Nunca associe um quadro inflamatório. Nossa, eu estou retendo líquido, eu estou tomando muita água. Não. Aí a gente existe alguns fenômenos, né, de equilíbrios, né, que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Existe a parte do cortisol, que é um hormônio da sobrevivência, em que pode ter um desequilíbrio entre esses hormônios, liberando uma substância chamada aldosterona, que para tentar fazer o equilíbrio do corpo, porque ela libera muito sódio, acaba tirando a água do corpo, da reserva, e jogando para a parte do interstício, que a gente fala que é fora do músculo, dando essa sensação de inchaço. Mas, gente, pelo amor de Deus, não confunda retenção hídrica e inchaço com excesso de ingesta de água. Isso é muito complicado. Legal, então temos que beber água mesmo inchada. Deve. Você tem que descobrir o porquê que você está inchado e não deixar de beber água. Pegando um outro gancho que você falou, que eu vejo muito, eu pratico esporte físico todos os dias, malho, vou para musculação, vou para natação, e eu vejo muitas vezes as pessoas só falando de proteína. E aí você estava falando sobre os músculos, da água do músculo, e depois você falou, temos que comer. Isso está relacionado ao quê? Comer o quê? Só proteína? Antes de mais nada, é uma excelente paciente e, acima de tudo, é uma atleta, viu? Eu estou acompanhando bem ela aqui. Na realidade é o seguinte, né? Com relação, é quebrar um dogma, né? Isso eu comento muito com os meus pacientes. O pessoal ocidental, assim dizendo, comparado com o oriental, a gente tem uma dieta muito tradicional relacionada a uma dieta hiperproteica. Então, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, ela preconiza de 1 a 1,2 gramas por quilo dia de proteína. E a gente vê que as pessoas acabam ingerindo uma quantidade muito maior de proteína. Então, o recado, às vezes, que eu sempre dou para o meu paciente é que o cérebro da gente ele só responde a 2 substratos. Ou vai ser ao carboidrato, né, através da glicose, ou os corpos cetônicos, que são substâncias da degradação da queima de gordura. A proteína, por si só, ela não contribui com 5% da energia do dia a dia. Então tem que tomar cuidado porque as pessoas que fazem dietas low carb, acho que aí tem muito erro de conceito, porque quando fala low carb, acho que é para tirar o carboidrato, mas na realidade é para tirar o carboidrato ruim, o simples, e não o complexo. Os chamados amido resistentes, os que não envolvem mecanismos de insulina. Sendo que a preconização do carboidrato pela nutrologia é de 5 a 7 gramas por quilo por dia. Aí você colocaria 85% desse carboidrato no complexo e apenas 15% nas besteiras do simples. Então, é uma coisa muito interessante isso que a Letícia perguntou, porque todo mundo acha que acaba a atividade física, eu tenho que tomar whey, ou eu tenho que usar uma proteína, ou eu tenho que ficar de jejum. Isso é inconcebível do ponto de vista de fisiologia e da bioquímica, né? Mesmo porque a nossa reserva de energia, a nossa moedinha, que a gente chama de ATP, ela dura questões de 30 segundos sem oxigênio e no máximo 15 minutos com o oxigênio. Quando acaba essa moedinha de energia, o corpo tem que recorrer ao quê? À reserva. E é essa reserva que a gente chama de glicogênio, que está no músculo. Então, ou seja, acabou a energia, acabou o dinheiro da minha conta corrente, eu vou buscar na minha aplicação. Eu preciso fazer girar. E é a hora que a gente queima todo esse glicogênio muscular. Então, quando você faz uma atividade física grande, como eu orientei a Letícia, sempre que termina a atividade física,
a prioridade é a reposição de carboidrato. Para quê? Todo aquele carboidrato ele vai ser quebrado em moléculas de glicose que vão se juntar com o glicogênio, com mais 2,4 de água gramas, e vão armazenar no músculo. Então não faz sentido acabar uma atividade física para quem quer saúde, diferente dos bodybuilders, né, que pegam mais a parte estética, a gente está falando de outro tipo de performance e de resultado. O correto é terminar uma atividade física e fazer ingesta de carboidrato. Eu não sei se eu fui bem claro aí. E água, né? Porque E tem água. 2,4 gramas de água para cada molécula de glicogênio. Ou seja, uma molécula de glicogênio são cerca de 30 mil moléculas de glicose. Olha como a gente tem a capacidade de armazenar energia e água. E nesse sentido, é interessante isso que a Letícia falou. Aí eu acabo a atividade física, eu fico de jejum, eu fico tomando whey proteína, né, fazendo ou comendo saladinha. Como é que você acha que fica o estado do seu músculo? Ele está fazendo um catabolismo. Ele não está, ele fica em constante fase de exaustão. Por isso que a gente fica dolorido no outro dia, demora para recuperar. Então, quando você faz essa ingesta de carboidrato, automaticamente o tempo de recuperação do músculo é muito maior, isso sem dúvida. Legal, doutor Juliano. A gente tem no Brasil diversas fontes de água mineral. No Brasil inteiro temos diversas fontes de água mineral, com várias classificações. Inclusive eu lancei um vídeo falando sobre classificação de água, como as águas minerais são classificadas no Brasil. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E as nossas águas minerais têm alguns minérios, como o lítio, como o flúor, como o vanádio, como o selênio, que são classificatórias para ser água mineral. Mas a gente vê bastante pessoal falando sobre o magnésio, o próprio bicarbonato, o próprio sódio, que existe um mito, se você beber água com muito sódio, você vai passar mal, mas na verdade esse sódio é um sódio natural, não é um sódio industrializado, né? Então a gente já tem algumas separações assim. E existe muita curiosidade desses micro, eu falo micro porque nós estamos falando de miligramas por litro, que se você pegar uma garrafa, nós estamos falando de miligramas por litro desses nutrientes. O que isso é benéfico para a nossa saúde? Assim, a diferença de eu pegar uma água sem minerais nenhum, uma água ali de torneira, versus uma água com mineral, com qualidade, o que isso traz de benefícios para a nossa saúde? Amei a pergunta, tá? Diga-se de passagem. Obrigado pela pergunta. Antes, só comentando aqui, de eu comentar tudo isso da água, isso é interessante que a Letícia está falando do sal que a gente encontra no minério, no solo, é completamente diferente do sal de cozinha que a gente tem. Então, o sal iodado, ele deveria ser uma molécula de sódio para uma molécula de iodo. É diferente do NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, muito da composição desse sal de cozinha, que a gente carrega conceitos errados, é da qualidade desse sódio que nós estamos ingerindo. Então, se fosse um sódio realmente natural, não seria ele tão prejudicial. Com relação a essa parte da água, eu sempre gosto muito, como nós somos seres estáticos, né? Não somos seres estáticos, somos seres dinâmicos, e nesse infã do corpo tentar manter o equilíbrio, nós geramos muito o que nós chamamos de radicais livres, que são substâncias extremamente ácidas e tóxicas. Com relação à parte de nutrientes, isso tem uma diversidade muito grande do solo, né? Então, apesar do solo brasileiro, o nosso solo ele é bastante rico. Acho que o único mineral que a gente não encontra com frequência no solo brasileiro é o selênio. Existe uma água que eu conheço em Minas Gerais que ela é classificada como selênica, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou colocar o nome aqui certinho. É a única água que ela é classificada por causa do selênio. E é importante porque o selênio é um importante nutriente, principalmente para a função do nosso motorzinho, que é a tireoide. Então, a gente produz um hormônio inativo, que é o T4, e existem alguns cofatores, como vitamina D e selênio, principalmente, porque a enzima chama selênio diiodinase, que vai quebrar essa molécula de uma molécula inativa e transformando numa molécula ativa. Agora, com relação à parte dos minerais, voltando, que a gente vai conversando, a gente foge um pouquinho do assunto,
Essa diversidade sempre tem o quê? Um certo equilíbrio, né? É importante, sim, cromo, vanádio são elementos importantes para diminuir o que a gente chama de resistência à insulina. Então todo mundo fala, meu médico falou que eu tenho resistência à insulina. O que significa isso? Então significa que a gente tem uma célula, tudo que a gente come, que a gente deveria colocar dentro da célula, o corpo automaticamente fala, olha, tem muita comida, muita energia, e se eu continuar jogando esse substrato para dentro da célula que não está produzindo energia, essa célula acaba explodindo. Quem faz isso é a insulina. Então a insulina ela se gruda na base da célula e vai trazer principalmente os aminoácidos ou a glicose para dentro. Mas se a pessoa tem uma deficiência de mitocôndrias, está acontecendo muito isso no pós-Covid, muito cansaço, muita indisposição, muita falta de energia, porque essa moedinha, essa usina geradora de energia chamada mitocôndria, está com dificuldade de produzir energia. E isso vai fazendo com que o corpo fale, olha, insulina não mande mais energia para dentro. E aí, de dentro da célula, ela cria um mecanismo de impedir de que essa insulina se ligue e jogue esses nutrientes para dentro da célula. Isso se chama resistência à insulina. E o cromo e o vanádio são dois cofatores que ajudam a melhorar essa chamada resistência à insulina. A resistência à insulina é muito comum nos pacientes obesos, que a gente chama de síndrome plurimetabólica, porque eles têm uma quantidade muito grande de gordura comparado com o quê? Com pouca massa magra. Por isso que a gente estimula a atividade física no paciente, para ele produzir uma quantidade maior de mitocôndrias. O magnésio, acho que dos óligos-elementos, eu classificaria ele aqui com pelo menos 300 funções catalíticas no corpo, sendo elas o principal seria a parte cardiovascular. O coração, se a gente parar para pensar, é o órgão vital que tem a maior quantidade de mitocôndrias, que são essas usinas que geram energia. Então, se nós temos um órgão com grande quantidade de mitocôndria, essa mitocôndria também depende de alguns elementos químicos, como zinco, como cobre, como o próprio magnésio, para ajudar a gerar essa energia. Então, é igual a gente está comentando aqui, é uma fábrica de montagem de carro. Eu preciso de alguém para pôr o pneu, preciso de alguém para botar o teto solar, alguém para botar o vidro. Né? Hoje é tudo produzido em série. E se nós apresentarmos a deficiência desses minerais, que nós chamamos de cofatores para que isso aconteça, a pessoa não vai adequadamente conseguir produzir o produto final, que seria o carro, para poder andar. Acho que é esse o principal recado que a gente tem que dar. Agora, com relação à água destilada, uma água completamente sem nutrientes, a gente tem que tomar cuidado porque isso não é legal. Né? Se você está usando uma água, por exemplo, destilada, né? Você acaba puxando todos os nutrientes do corpo e no afã de buscar o equilíbrio, o corpo também ele pode elevar, é muito utilizado isso em atividades esportivas de performance, em que os pacientes precisam perder peso para poder atingir uma meta, eles tomam água destilada no afã de puxar os eletrólitos e automaticamente diminuir o peso. Eles ficam desidratados. Após pesagem e tudo mais, eles voltam a fazer uma ingesta alta de carboidrato e de água para manter esse equilíbrio corporal. Eu ia já concluir o nosso vídeo falando nisso. Que então é um equilíbrio entre alimentação, esporte e água. E sono. E sono. Acho que a grande ignição aí do nosso carro é sono. É né? verdade. Se a gente não tem uma noite bem dormida, bem descansada, né, automaticamente a gente não consegue restaurar e reparar. Então eu comento isso muito com meus pacientes. Apesar de nós estarmos no mundo moderno, cheio de estímulos, né, o corpo não consegue dissociar um relacionamento, um pagamento de contas, um pagamento de boleto. Então são muitos estímulos estressores que acabam alterando o que a gente chama do ciclo circadiano. Dia, vamos sair para caçar e para lutar. E à noite a gente entra para a caverna para descansar. Então se a gente não dorme bem, a gente acorda exausto no dia seguinte. E levando em conjunto isso. Então hoje a prática da atividade física no dia a dia do teu paciente não é para ficar bonitinho ou para você ter... É simular no teu cérebro primitivo que você tem que sair para caçar e que você tem que sair para lutar.
Eu estou de cara com um leão. Ou eu brigo ou eu fujo dele. Não adianta eu me esconder e ficar parado, trabalhando no computador escondido, que o corpo ele não consegue automaticamente estabelecer os níveis desses neurotransmissores. Legal, olha, eu venho aqui pelo menos a cada 3 meses. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário qualquer dúvidas, perguntas, que é o que a gente puder, a gente vai responder, ou a gente grava um vídeo explicando, ou a gente grava um vídeo respondendo a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com quem você quiser, com amigos, distribuidores, dono de fonte, porque esse conhecimento tem que ir para mais pessoas. Se você não está inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no meu canal. Dr. Juliano, muito obrigado por responder aqui as minhas dúvidas de vocês, inclusive. E eu quero deixar a porta aberta aqui para a gente poder responder as perguntas do pessoal. Posso deixar aqui? Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e toda vez que a gente aceita um convite, a gente tem que automaticamente sanar as dúvidas que, com certeza, depois de tudo isso que a gente explicou, realmente podem aparecer. A gente tem que só tomar cuidado com algumas respostas que vão ser dadas, porque a resposta do metabolismo de cada pessoa é completamente individual. Então, o paciente fala, meu amigo tomou isso, ou tomou aquilo, eu não tive essa resposta. Então, deixei essa porta aberta, né? Vou estar acompanhando. De repente, do meu consultório mesmo, na ausência da Letícia, eu posso fazer um vídeo, a gente abrir algumas outras janelas para responder as principais perguntas. Espero ter ajudado muito a todos aí a esclarecer algumas dúvidas, e bebam água. Não deixem de beber água, não levem ela como uma grande vilã dos seus problemas, é a solução de muitos problemas. Obrigado, beijo enorme para vocês. Foi uma honra participar de um vídeo aí e poder colaborar, contribuir principalmente com o pessoal da OSP. Vou deixar o Instagram aqui na descrição do Dr. Juliano Nadai, vocês seguem ele. E qualquer dúvida, eu e a minha equipe técnica tá aqui para te ajudar. Tchau! Tchau, pessoal. Beijo, obrigado.